Olá, sou Marcos Ferraz e esse é o nosso canal Farmacologia. Hoje vamos conversar um pouquinho sobre anestésicos locais. Se vocês notaram, tem uma folhinha de coca aqui, vocês vão entender o motivo. Bom, então vamos definir o que é anestesia local, né? Então, segundo os livros, é o bloqueio temporário e localizado da condução nervosa, bloqueio esse que pode acarretar perda da sensibilidade e da motricidade, dependendo da dose e do local onde é feito o fármaco. Bom, então isso é o anestésico local. Para a gente entender essa definição, eu preciso lembrar que o impulso elétrico, o impulso nervoso é conduzido através dos nervos pela entrada de sódio. Né? Abre um canal de sódio, entra sódio, sai potássio, entra sódio, sai potássio, tal qual uma ola num estádio de futebol. A galera levanta aqui, ei, depois levanta ali, ei. E aí a ola vai sendo conduzida, assim é a condução do impulso elétrico pela entrada de sódio. Pois bem, o que o anestésico faz, já vou logo dando spoiler da minha aula, é bloquear essa entrada de sódio, que é responsável tanto pela geração do impulso, como pela condução do impulso. Bom, mas aqui nós temos, então, a folha de coca, que é usada pelos andinos, pelos peruanos, há milhares de anos, né? Eles mascam, produzem uma solução alcalina dessa folha. Essa folha contém uma grande quantidade de uma substância que recebeu o nome de cocaína. Muito bem. Imortalizada pela obra de Eric Clapton, The God, claro. Bom, está aqui, na verdade, o que a cocaína faz, a gente sabe, né? Ela tem propriedades psicoativas porque ela bloqueia o transportador, a recaptação neuronal de noradrenalina e de dopamina. Esse bloqueio e esse mecanismo de transporte é responsável por remover o neurotransmissor da fenda. Ora, uma vez que a cocaína bloqueia esse transporte, o que vai acontecer? Um acúmulo de norepinefrina e dopamina, gerando, então, os efeitos psicoativos. Ok. Só que, além desses efeitos, a cocaína também é um bloqueador de canais de sódio. Aliás, eu falei da folha de coca e não falei de uma curiosidade, né? A palavra coca, na linguagem desse povo peruano, da época, significa planta. Então, eu fico imaginando, né? Se o colonizador chegasse naquele local e apontasse um coqueiro, eles diriam coca. Uma amendoeira, coca. Um pedaço, um arbusto qualquer, coca. Então, mas, enfim, apontaram para a planta certa e aí ficou o nome cocaína em homenagem a essa planta. E vou explicar, então, por quê. Então, disse que os nativos do Peru usavam as folhas dessa plantinha, né, Erythrocylon coca, há muito tempo. E em 1860, o Albert Niemann consegue extrair o princípio ativo e aí ele percebe que é uma amina, no caso, uma amina terciária, e coloca o nome de cocaína em função de ser uma amina. Notem que tem um anel aromático, uma porção lipossolúvel, tem um núcleo, um grupamento intermediário, que no caso da cocaína é um éster, alguns anestésicos locais são amidas, e um outro grupamento mais hidrofílico, aqui no caso a amina, né? Isso vai formar então a cocaína. A cocaína é um éster, portanto. Bom, em 1870, 1880, o Freud estuda muitas propriedades da cocaína e experimenta alguns usos, enfim. E aí, nessa mesma época, ele comunica ao amigo dele, o Karl Kohler, dos efeitos anestésicos. Na verdade, o próprio Niemann, quando ele prova a cocaína, ele nota que a língua fica dormente. Ou seja, essa dormência se dá pelo bloqueio da condução elétrica. Muito bem. Mais ou menos na mesma época, o Halsted desenvolve a anestesia por infiltração, né, populariza a anestesia por infiltração e, bingo, está inaugurada a era da anestesia local. Mas como a cocaína tem propriedades psicoativas, né, a indústria farmacêutica pensou em outros fármacos que mantivessem o efeito anestésico local sem esse efeito psicoativo. Então, a procaína foi sintetizada em 1905, hoje ela não é mais usada, pelo menos nos Estados Unidos, aqui
como anestésico local, ela é muito empregada, associada, por exemplo, à penicilina, à procaína, para prolongar as ações da penicilina. Em 1943 é sintetizada a lidocaína, que é um dos anestésicos locais mais usados no planeta, se não o mais usado. Muito bem. Então, eu disse para vocês que, quimicamente, um anestésico é uma base fraca, uma região lipofílica, um anel aromático, uma cadeia intermediária, que é um éster ou uma amida. Aliás, as amidas são tão importantes que o Milton Nascimento fez uma música que é mais ou menos assim: amida é coisa para se guardar. Não, nada a ver. Voltando aqui. E uma porção hidrofílica, que é a porção amina. Isso caracteriza, então, o anestésico local. Os ésteres, não vou falar mais da cocaína, porque ela não é usada no Brasil para anestesia local. Então, a procaína, a cloroprocaína e a tetracaína são exemplos de ésteres. E a lidocaína, que é o protótipo da amida, do anestésico local amida, bupivacaína, ropivacaína, levobupivacaína e a prilocaína. Vamos falar um pouquinho melhor desses fármacos. São amidas. Aqui é uma estrutura geral dessas substâncias, né? Então, procaína seria o éster prototípico e a lidocaína a amida prototípica. Muito bem. Bom, mas eu disse então que os anestésicos locais são bases fracas. E base, lembrando da química do segundo grau, é aquela substância que, em presença de água, se ioniza capturando prótons. Então, tem a base livre e a base protonada. A gente viu na aula de farmacocinética, né, que o que vai determinar o sentido dessa reação de protonação e a base ficando livre é a relação entre o pH do meio e o pK da base. Os anestésicos locais têm pK em torno de 8 a 9. Muito bem. Então, mais ou menos em pH fisiológico, a gente vai ter mais ou menos a mesma concentração do anestésico local na forma de base livre e na forma protonada. Né? A gente lembra disso. Se você não lembra, vem aqui no meu canal, na aula de farmacocinética, que você, na parte de absorção, e você vai, então, rever esse conceito. Muito bom. Então, tem que ter o meu anestésico local se ligando ao próton, okay? Se tornando lidocaína protonada, está aqui esse prótonzinho, dando uma carga positiva. Bom, isso é dado né, a gente pode calcular as frações tanto da conformação de base livre quanto de base protonada através da equação de Henderson-Hasselbalch, a famosa equação, de novo, na minha aula de farmacocinética. Se você não lembra, dá uma olhadinha lá. Mas por que isso é importante? Porque o anestésico local, eu já disse, ele bloqueia canais de sódio. Okay? Só que o sítio do anestésico local fica no lado intracelular. Então, o anestésico tem que atravessar a membrana da célula, a membrana do neurônio, para poder bloquear o canal de sódio. E a gente já viu também na farmacocinética que, para isso, ele tem que estar lipossolúvel, portanto, não ionizado. E aí já dá para ter uma ideia de que, dependendo do pH do tecido, onde você faz anestesia local, eu vou ter anestésico entrando na célula ou anestésico não entrando na célula. E mais, lembrem, o interstício é cheio de água. O anestésico que fica nesta conformação hidrossolúvel, ele vai acabar indo para o sangue. Vai acabar sendo dragado pela água do nosso tecido e chegando até os capilares. Lembrem, a água sai dragando. A água lava tudo, menos a boca do povo. Beleza. Então, é por isso, então, que no tecido inflamado, né, ele fica meio em acidose, a anestesia não pega. Ela não pega porque em meio ácido, o anestésico vai estar, sobretudo, nesta fração ionizada, não entra no neurônio, não bloqueia o canal e é rapidamente levado para o sangue. Ok? Lembre, o anestésico é local. À medida que ele é absorvido, o efeito local diminui. Então, ao contrário das outras drogas que a gente tem discutido, aqui, né, quanto maior a absorção do anestésico, menor seu efeito farmacológico. Beleza? Muito bom. Então, tá aqui
o anestésico na forma de base livre, atravessando a membrana, aqui na membrana, dentro da célula. Reparem, aqui tem uma bainha de mielina, né? Porque algumas vezes os nervos são mielinizados. Bom, ele vai atravessar essa membrana, vai atravessar a membrana da célula e, olha, vai ficar, eu vou encontrar ele na forma dissociada, protonada e na forma não protonada. É esta forma protonada que vai se ligar ao sítio no canal de sódio e vai fazer o bloqueio. Então, aqui eu tenho uma via de mão dupla. Enquanto o anestésico estiver fazendo nesse equilíbrio, ele vai estar bloqueando o canal de sódio, é a duração da anestesia. À medida que o anestésico vai sendo absorvido, né, a reação se reverte, então, e aí acaba o efeito da anestesia. Beleza. Aqui eu coloquei, então, para vocês, né, pensarem, o PK dos principais, de alguns anestésicos locais, né, e a porcentagem do anestésico na forma de base, ou seja, na forma lipossolúvel, na forma que entra na célula, em cada pH. Então, em pH 7,4 fisiológico, eu vou encontrar, por exemplo, a benzocaína 100% na forma de base. A lidocaína é 24%, então a maior parte da lidocaína vai estar hidrossolúvel, mas 24% é suficiente para provocar anestesia. Mas olha, à medida que o tecido fica em acidose, a concentração de lidocaína diminui. E isso é suficiente para a anestesia não pegar. Então, quanto maior o pH, melhor, né? Então, eu posso fazer o seguinte, posso jogar um anestésico junto com uma solução de bicarbonato de sódio, aí eu alcalinizo? Não, porque se eu aumentar a alcalinidade, né, a basicidade do meio, o anestésico precipita. E a gente viu também na primeira aula de farmacologia, de farmacocinética, que o fármaco precipitado ele não se difunde, ok? Então, também, nem tanto ao mar, nem tanto à terra, beleza? Muito bem. Bom, outro fator importante é que a lipossolubilidade também afeta a potência do fármaco, ok? Quanto mais lipossolúvel, mais potente é o anestésico local para fazer seus efeitos. Aqui eu coloquei alguns exemplos. Em relação à potência, vamos considerar a procaína arbitrariamente como, né, a unidade de potência de anestesia local. Então, só para a gente comparar, então a bupiva é 16 vezes mais potente, a lidocaína é 4 vezes mais potente e assim por diante, ok? Aí, respeitar sempre dose máxima, contra a toxicidade, vamos falar disso daqui a pouquinho com carinho, e aqui a latência, o tempo que leva para começar a anestesia local, isso tem a ver também com a lipossolubilidade do fármaco. Aqui eu botei em cores diferentes, né? Drogas de curta duração, procaína, duração intermediária, 1 a 2 horas, lido e prilocaína, e duração longa, tetra, bupiva e ropivacaína, acima de 3 horas de duração da anestesia. Bom, isso posto, vamos falar um pouquinho do mecanismo de ação. Então, eu disse para vocês, então, que o anestésico tem que estar na fração protonada para se ligar ao sítio de ação, ok? Fica bem próximo ao poro por onde entraria o sódio. Muito bom, beleza. O fármaco vai agir nos canais de sódio, numa fibra amielinizada, uma fibra do tipo C, que transmite a condução do impulso de dor, aquela dor lenta de queimação. Qualquer lugar que eu fizer o anestésico, ele vai bloquear o canal de sódio. Numa fibra que transmite a dor rápida, é o caso da fibra A delta, a ação vai se dar lá nos nódulos de Ranvier. Muito bem. E nosso amiguinho, Mano Brain, quer falar com a gente? Fala aí, Mano Brain. Isso. Ele está lembrando que quanto mais lipossolúvel for o anestésico, maior sua potência, e que o pH do meio afeta a entrada do anestésico, portanto, afeta o efeito da anestesia local. Bom, aqui está o canal de sódio. Na verdade, ele é formado por 3 subunidades, uma subunidade alfa e 2 subunidades beta. Existem 4 isoformas conhecidas, beta 1, beta 2, beta 3, beta 4. Né? Então, dessas 4, 2 vão se combinar com a subunidade alfa para formar o canal, ok? A subunidade alfa tem
4 domínios, mais ou menos homólogos, e aqui na porção das 4 da unidade alfa, nós encontramos o sítio de ligação do anestésico local. Olha que lindo o sítio da lidocaína, ela vai ter aquele encaixe, a gente viu isso na aula de farmacodinâmica, também tem aí no canal, é só vocês procurarem farmacodinâmica, beleza? Então, tá aqui, a lidocaína vai se ligar e vai fazer o bloqueio da condução. Mas tem um detalhe. Um detalhe que a proteína, quer dizer, o canal de sódio é uma proteína de membrana que atravessa a membrana, ok? Proteína não é uma coisa rígida, como o meu músculo, mais ou menos. A proteína é algo flexível, né? Muitas vezes tem proteínas que são rígidas, a quitina, né? Por exemplo, que forma o exoesqueleto de insetos e tal. Mas, meu cabelo é proteína e é flexível. Então, esse canal também, quer dizer, formado pelas subunidades alfa e 2 beta, é relativamente flexível. E a ligação, claro, para permitir a abertura do canal, ok? E aí ele é encontrado em 3 estados. Rio de Janeiro, Amapá e... Não, nada a ver. Os 3 estados são o estado de repouso, quando o canal está fechado, o portão principal por onde entra o sódio está fechado, beleza? Quando é que isso acontece? Simples. Acontece quando a célula está em repouso, isto é, positiva por fora, negativa por dentro, portanto, polarizada. Quando ocorre uma despolarização na célula, né, alguma coisa faz entrar sódio nessa região aqui, entrou o sódio, o canal se abre. Então, esse canal de sódio é chamado de canal de sódio sensível à voltagem ou canal de sódio dependente de voltagem. Beleza? Bom, então, no que o canal se abre, o sódio vai entrar, beleza? E no que o sódio entra, ele gera uma despolarização aqui que vai abrir o canal de sódio adjacente. Lembra que eu contei a história da ola no Maracanã? Então, esse canal abre, entra sódio, aí esse abre, entra sódio, nisso isso aqui está fechando, aí entra sódio aqui, aí esse abre, aí entra sódio aqui, e aí essa entrada de sódio e saída de potássio vai provocando a condução do impulso elétrico. Muito bom. Só que no momento seguinte que o sódio entrou, o canal fica inativado. Notem que o portão principal, por onde entra o sódio, está aberto, mas tem um segundo portão de inativação. E quando esse portão de inativação é acionado, o sítio de ligação da lidocaína, do anestésico local, fica exposto. Então, em última análise, o anestésico local ele vai se ligar ao canal de sódio ativado quando a célula é repolarizada. Só que na presença do anestésico local, esse canal permanece inativado. Ora, se o canal fica inativado, se vier um outro impulso elétrico, nada acontece. E aí, portanto, há um bloqueio. É como se estivesse no estádio, fazendo a ola, e aí a ola chega para um grupo que está com preguicinha de levantar. Aí fica todo mundo assim, sentado. Aí a ola vem, chega aqui, e a ola morre. Ok? Exatamente o mesmo fenômeno. Então está aqui, repouso aberto ou ativado e inativado, e a repolarização torna o canal ao estado de repouso. Beleza? E o anestésico local impede isso, mantendo o canal de sódio no estado inativado. Perfeito, mano, brain. Os anestésicos se ligam, né, com mais afinidade nos canais inativados. Bom, só por curiosidade, ninguém perguntou, mas vou falar assim mesmo. Tem sítio de regulação, okay? Que é a estrutura do canal de sódio sensível à voltagem. Né? Aqui a sua unidade alfa. Olha aqui, isso aqui é formado pela unidade beta 1 e pela beta 2. Olha que bonitinho. E aqui na subunidade alfa, nesta alça aqui intracelular, há sítios de ligação, de modulação pela pKa e pela pKc. Ok? A pKa vai colocar um fosfato aqui, reduzindo a ativação dele, dificultando a ativação desse canal. E a pKc atrasa a inativação. Que vocês não lembram da pKa, proteína sinase A? Aquela sinase que é dependente de AMP cíclico?
E a PKC, proteína sinase C, que é dependente de DAG, diacilglicerol. O DAG é aquele segundo mensageiro junto com o inositol 3-fosfato, formado a partir da ativação da enzima fosfolipase C-beta por receptores como o alfa-1, adrenérgico, e alguns receptores também D1, dopaminérgico. Não lembram disso? Volta à aula de farmacodinâmica. Neste canal aqui, vocês vão lembrar dos segundos mensageiros. Muito bem. Então, aqui só uma sequência de ativação. Aqui é o canal fechado, né, no repouso. O canal abriu. Então, aqui é essa abertura aqui, né, comparando aqui, né, a abertura do canal, e depois ele fica inativado. Aqui eu tenho o portão de inativação. Beleza. Então, é nesse canal inativado que liga quem? Muito bem, o anestésico local. Beleza? Então, aqui está o canal em repouso, né? Tem afinidade. Aqui está o canal inativado, portanto, notem como uma mudança da conformação espacial que permite o encaixe lindo, perfeito, maravilhoso do anestésico local. Então, está aqui, né, um resumo da ópera, né? Há quem diga que esse sítio do canal de sódio é um sítio de regulação pelo cálcio, né? Cálcio é positivo, né? O anestésico é uma base, então fica protonado, fica positivo também, por isso que ela tem que estar protonada, né, para se ligar nesse sítio. Então, o anestésico vai deslocar o íons cálcio, vai se ligar nesse sítio do canal, vai bloquear, né, fazer o bloqueio do canal. Com isso, diminui a condutância do sódio, né? Deprime a taxa de despolarização elétrica, e vai ter, então, uma falha em obter o nível de potencial limiar, e aí não ocorre o desenvolvimento dos potenciais de ação propagados, portanto, há um bloqueio de condução. Aqui é uma sequência. Beleza. O que esses bichinhos bonitinhos estão fazendo aqui? É que além do anestésico local, existem drogas que fazem um bloqueio de canais de sódio. E essas drogas podem provocar intoxicação grave. Por exemplo, a BTX, que é como a gente chama carinhosamente, de coração, a batracotoxina, que é encontrada em muitas pererecas e em sapos. Né? A galera da biologia sabe que quando o animal tem essas cores bem vistosas, um amarelão, um vermelhão com azul, isso a gente chama de cores aposemáticas, são cores de alerta. Fica longe de mim que eu sou perigoso. Beleza? Os outros animais reconhecem. Opa, esse bicho é muito vistoso. Ele não está se escondendo de ninguém, ele quer se mostrar. Logo, ele deve ser venenoso. Então, no caso, a batracotoxina está presente, então, nas secreções e na pele, né, desses anuros. E a TTX, a tetrodotoxina, que é encontrada nesse simpático peixinho, que é o baiacu. O baiacu ainda ele se infla para ficar maior do que ele é, para ameaçar os seus predadores. E se o sujeito, enfim, não se intimida, tem o veneno, a tetrodotoxina, que é bastante ativo. A gente fala depois dela. E olha que coisa, uma maré vermelha. Maré vermelha provocada por esses organismos microscópicos, ok? Que produzem essa substância, a saxitoxina STX, que também tem propriedade semelhante, também é outro veneno muito importante. Então, apesar de ser bonitinha, não entrem nesta água. Fica a dica. Bom, eu falei para vocês, então, que há 4 isoformes da subunidade beta e 10 isoformes de subunidade alfa. Então, isso vai me dar diferenças de seletividade dos canais de sódio, tanto aos anestésicos locais, quanto às toxinas, TTX, BTX e assim por diante. Eu não vou entrar em detalhes, mas fica aí a dica, se vocês quiserem aprofundar nesse conhecimento, procurem a literatura, procurem os livros. Não estou falando para procurar o tiozão da internet, não é isso, mas aqui, por exemplo, a Bíblia dos farmacologistas, o Goodman e Gilman, mas existem outros livros também, vocês vão encontrar esse conhecimento. Beleza. Fiz uma propaganda aqui de graça do Goodman, mas o Goodman é a nossa Bíblia, né? Tem como a gente não fazer propaganda. Bom, o que interfere na ação dos anestésicos locais? A gente já viu a lipossolubilidade do fármaco, a concentração, que depende da dose que você fez,
também, ok? O pH no meio, nós já vimos. A frequência de ativação dos canais de sódio. Olha que lindo. Isso é o que a gente chama de efeito uso dependente. Se eu tenho duas fibras nervosas, a fibra que será mais sensível é aquela que vai ter mais canais de sódio inativados. Logo, é aquela fibra que está funcionando, que não está em repouso. Né? Uma fibra em repouso não é bloqueada. Por isso que uma fibra sensorial tende a ser mais sensível do que uma fibra motora. Por isso também, né? Não é só por isso, mas o efeito uso dependente significa o seguinte: se eu estou fazendo uma sutura no meu paciente, anestesiei a região, estou fazendo a sutura, ora, estou produzindo dor, né? Estou produzindo estímulo álgico. Então, essas fibras de dor estão disparadíssimas, estão over, né? Então, a 1000 por hora. Então, quanto mais essa fibra estiver ativada, mais ela vai ativar, ficar inativada, o anestésico vai lá e bloqueia, e aí bloqueou a condução, beleza? E aí, como o anestésico não está bloqueando a fibra motora, eu posso falar assim para o paciente: aí, vira a mão, do outro lado, ou seja, permite o controle motor do paciente. Mas se eu aumentar a dose, se eu fizer uma overdose de anestésico local, aí eu bloqueio também os nervos motores. Muito bom. E um outro fator que afeta é o vasoconstrictor. Né? Lembra, eu disse que a absorção do anestésico diminui o seu efeito no local. E o anestésico local, vou mostrar para vocês, ele, de um modo geral, ele é vasodilatador. Então, ele mesmo contribui para a sua retirada do local, para a redução da duração do seu efeito. Aí você associa o anestésico local à epinefrina, por exemplo, ou à fenilefrina, né? Um agonista alfa-1, que vai fazer vasoconstricção. E, lembrando, ativou alfa-1, proteína GQ, ativou fosfolipase C-beta, produziu IP3 e DAG, IP3 mobiliza cálcio, retículo sarcoplasmático, o DAG ativa PKC, também mobiliza cálcio, e aí o vaso contrai, entra cálcio, desloca complexo troponina, tropomiosina, é músculo liso, não tem troponina, tropomiosina. O vaso contrai e, portanto, o anestésico vai ser menos absorvido no local, consequentemente, a anestesia vai durar mais tempo. Bom, eu falei, então, que há um bloqueio diferencial, né? O anestésico funciona mais nos nervos sensoriais do que nos nervos motores, o bloqueio é maior nos nervos sensoriais, por alguns fatores. Primeiro, já falei, a frequência de disparo de potencial de ação da fibra, né? Então, as fibras sensoriais disparam muito mais, então elas são mais sensíveis por isso, mas não é só por isso, não. O diâmetro da fibra, ou seja, quanto maior o diâmetro, mais droga você vai ter que ter para bloquear a condução, porque se eu bloquear em cima e embaixo, não bloquear do lado, o impulso passa pelo lado. Então tem que bloquear os canais de sódio geral, ok? A mielinização, né? Uma fibra amielinizada, com uma fibra C para dor lenta, qualquer lugar que chegar ao anestésico local ele vai bloquear. Uma fibra mielinizada, ele vai agir apenas nos nódulos de Ranvier. Okay? Então tem isso também, né? Então, quanto mais uma mielinização pesada, a fibra vai ser menos sensível ao anestésico local. E diferenças entre fibras proximais e distais pela localização dela no feixe nervoso. Vou mostrar isso para vocês aqui. Então, primeiro, um resumo, né, dos tipos de fibras. A alfa, aquelas fibras motoras de propriocepção. Essas fibras só são bloqueadas se eu fizer uma dose bem alta de anestésico local. Ok? A beta, a gama, a delta, que já transmite impulso álgico, dor e temperatura, né? Então, mas ela costuma ser, claro, é bastante sensível, mas mais sensível do que a delta são as fibras do tipo C e B. Então, olha só, isso aqui é importante, né? A dor lenta responde primeiro, é bem sensível, a fibra que transmite dor lenta, mas também as fibras simpáticas pós-ganglionares, que é aquela fibra, aquele neurônio que vai jogar noradrenalina no tecido alvo, no vaso, para fazer vasoconstricção. É por isso que o anestésico local, em geral, faz vasodilatação, porque ele está bloqueando aquela fibra pós-ganglionar simpática que está passando por ali de bobeira, ok?
Também as fibras pré-ganglionares, também, do tipo B, também são relativamente sensíveis ao bloqueio do anestésico local. Muito bom! Bom, eu falei então da posição, né? Isso aqui é um grande tronco nervoso. Notem, eu estou vendo aqui fibras motoras em azul, né? O nervo motor. E, então, na região mais periférica e as fibras sensoriais, ok? Bom, o anestésico local, então, ele vai ter que atravessar aqui, né? Chegar aqui. Ele vai chegar primeiro na fibra motora, mas, como eu disse para vocês, ela é menos sensível. Então, claro que ele vai acabar bloqueando mais o nervo sensorial, mas vou precisar de um tempo para ele chegar até aqui. Isso, grande tronco nervoso, certo? Nas extremidades, as fibras proximais, olha que lindo, os nervos sensoriais estão mais periféricos. Então, elas são bloqueadas primeiro. As fibras distais, os nervos sensoriais estão também mais no centro do feixe, ok? Então, só por curiosidade, isso depende também da sensibilidade. Então, a fibra sensorial proximal, a anestesia inicia mais rápido, né? Então, ela é mais sensível pela localização da fibra no feixe nervoso. O outro fator que eu falei para vocês é o vasoconstrictor. Então, eu associo lidocaína com epinefrina, ou adrenalina, né? Adrenalina e epinefrina são dois nomes da mesma substância, não confundam. E olha o que acontece. Eu vou prolongar a duração da anestesia, porque o fármaco permanece mais tempo no tecido. Com isso, também diminui a intoxicação. Né? A intoxicação pelo anestésico local se dá, sobretudo, pelo efeito sistêmico. E também diminui o sangramento local. Pô, então, só vantagem. Não, na verdade, né? Qualquer fármaco tem vantagem e desvantagem, né? Desvantagem, se eu estou fazendo anestesia numa região de baixo fluxo, primeiro que eu já nem preciso de adrenalina, porque ali a duração vai ser maior mesmo, né, pelo baixo fluxo sanguíneo, certo? Segundo, que se eu faço adrenalina, eu vou provocar isquemia com risco de necrose naquele tecido. Então, nada a ver, ok? E mesmo a dose sendo pequena, se o meu paciente é cardiopata, aí eu vou pensar, vou botar na balança risco, benefício, tá certo? E muitas vezes é melhor não fazer adrenalina, beleza? Bom, aqui só para vocês verem o quanto aqui eu fiz uma lidocaína 1% e uma etidocaína 0,5%, aqui pura, e aqui, cor de abóbora, eu tenho com epinefrina 1 para 200 mil. Notem como a epinefrina praticamente quase que dobra o tempo, a duração da anestesia, ok? Beleza, aqui o esqueminha foi feito um bloqueio do nervo ulnar, então só para mostrar para vocês a duração da anestesia local. Muito bem, muito bom. E Mano Brain está com dúvida, mas afinal o que significam essas unidades de concentração? 1%, 0,5%, 1 para 200 mil? Marcado, tu já esqueceu, Mano Brain, da química do segundo grau? Ah, rapaz! Então, lidocaína 1% qualquer coisa a 1% é 1 grama em 100 ml de solução. Easy, muito simples. Ora, se eu tenho 1 grama, isto é, 1.000 miligramas em 100 ml de solução, corta zero aqui, vai dar 10 miligramas por ml. Então, quando eu falo lidocaína a 1%, eu estou dizendo que a concentração de lidocaína naquela solução é 10 miligramas por ml de solução. Beleza? Mesma coisa, fica fácil então calcular o que é etidocaína a 5%. Simples, 0,5 gramas, ou seja, 500 miligramas em 100 ml, 5 miligramas por ml. Simples, né? Mas é bom a gente lembrar, a gente esquece, né? Nós passamos no vestibular, tal, estudamos isso no segundo grau, mas depois a gente acaba esquecendo essa coisa. E o que significa epinefrina 1 para 200 mil? 1 para 200 mil significa 1 grama em 200 mil ml. Então, significa, 1 milhão de microgramas, ou 1.000 miligramas, aqui eu passei para micrograma, né, para facilitar a conta. Então, corto zero, eu tenho 10 por 2, 5 microgramas por ml. Então, notem, a dose é bem pequenininha, mas mesmo assim não é
seguro no paciente com doença cardiovascular, dependendo da doença cardiovascular, evidentemente. Bom, eu disse para vocês, então, que o anestésico é local. Então, à medida que ele é absorvido, ele está contribuindo para a intoxicação. E essa intoxicação vai depender desse balanço. A taxa em que o fármaco vai para o sangue e a taxa com que o fármaco sai do sangue. Ok? Aqui eu podia ter colocado aqui, nessa figura, a distribuição, né? Ou a ligação proteínas plasmáticas. Né? A droga ligada na proteína plasmática e ligada ao tecido, que são reservatórios, aula de farmacocinética, só buscar aí nesse canal. Essas drogas também não estão disponíveis no sangue e aí, portanto, a toxicidade costuma ser menor. Costuma. Tem exceções, vamos mostrar daqui a pouquinho, aqui embaixo mesmo. Né? Então, tá aqui. Bom, em geral, o anestésico, que é um éster, ele é eliminado no próprio plasma, pelas esterases plasmáticas, que a gente chama de pseudocolinesterase, butirilcolinesterase, ok? Então, isso determina uma baixa, relativamente falando, uma baixa toxicidade dos ésteres, ok? Já as amidas, elas vão se ligar a proteínas plasmáticas, né, alfa-globulinas. Quando maior ligação, também diminui a toxicidade, beleza? Mas elas dependem do citocromo P450 para serem metabolizadas. Então, já notei uma coisa, eu sei que vocês perceberam, uma cautela maior naquele paciente hepatopata, aquele paciente com cirrose, aquele paciente, a paciente com insuficiência hepática, né, ou com redução da atividade hepática, porque o risco de intoxicação pela amida, pelo anestésico local que é a amida, vai ser maior, ok? Muito bom. Geralmente eles sofrem N-alquilação, hidrólise, né, pelo citocromo P450. A prilocaína, ela costuma sofrer ação das hidrolases antes de sofrer a ação do CYP. Então, ela dá origem à ortotoluidina, que está associada à meta-hemoglobinemia. Então, ela pode ser usada, né? Ela é menos usada, evidentemente, mas tem que respeitar a dose, ok? Basicamente isso. A prilocaína tem uma vantagem que ela causa menos vasodilatação. Então, em geral, você não tem que associar a adrenalina, tá? Mas ela é bem menos usada por conta desse risco de meta-hemoglobinemia. Bom, e eu falei que a droga vai para o tecido, né? Quando ela vai para o tecido, também diminui a toxicidade. Nem sempre. Sempre tem exceção. E a exceção é uma droga muito importante, porque é muito potente, tem uma duração uma duração maior, que é a bupivacaína. Ela tende a se concentrar no coração e ela provoca um bloqueio de canais de sódio no coração difícil de reverter. Então, claro, se eu bloquear canal de sódio no coração, eu estou desligando a parte elétrica do coração. Né? O coração é como se fosse um carro, uma moto. Tem a parte elétrica e a parte motora, mecânica. Né? Eu aciono a chave, e aí a parte elétrica aciona a parte motora. Se eu desligo a parte elétrica, se a minha bateria tá baixa, a parte motora não funciona. Isso vai gerar, então, a cardiodepressão, né? Então, a cautela com bupivacaína. Bom, o que pode modificar a absorção do anestésico? A dose que você fez. Respeite a dose máxima sempre. Ou, como diria João Bon Jovi, always. Eu ia cantar, mas eu achei melhor não cantar. Beleza. Bom, o local da injeção que você faz, né? Então, muito cuidado. Vou fazer o anestésico local. Aspira para ver se você não acertou um vaso. Lei de Murphy. Se uma coisa pode dar errada, ela vai dar errado. Se você jogar o anestésico local direto no vaso, ao invés de jogar no tecido, jogar no sangue, você está correndo um risco muito grande de intoxicar o paciente. Porque aí não vai ter nem absorção, né? Vai ter ação direta lá no vaso. Ligação dele aos tecidos, né? O uso de vasoconstrictor, já vimos isso, e propriedades físico-químicas do fármaco, lipossolubilidade. Muito bem. Algumas regiões, muita cautela, porque produzem níveis plasmáticos muito altos, ok? A mucosa da traqueia é muito absortiva, e a gente pode fazer anestésico local tópico para quando estiver entubando o paciente, né? Para diminuir o reflexo e tal. Então,
respeitar a dose, é isso. E tecido que circunda os nervos intercostais também costumam provocar níveis sanguíneos elevados. Cautela, respeitar dose máxima, está lá no protocolo do hospital onde você trabalha, ou vai trabalhar, no caso. Muito bem. Então, por via oral, cocaína pode ser absorvida por via oral, os outros fármacos não são absorvidos por via oral, ok? Lembrei de eu esqueci, podia ter colocado aqui na aula para vocês verem. Uma vez eu dei uma entrevista para o jornal, não lembro agora se foi o Globo ou o Dia, que me consultaram a respeito de... as pessoas estavam tomando lidocaína como um elixir da juventude. E eu perguntei para o repórter, por via oral? Não tem efeito, não. O metabolismo é muito rápido, não tem o metabolismo de primeira passagem é muito rápido, não tem efeito de lidocaína por via oral, ok? A cocaína tem efeito, a tocainida, que tem sido usado como agente antiarrítmico, ok? Na aula de antiarrítmicos, devo falar um pouco dela, embora a gente não use aqui no Brasil. Por via tópica, vai depender da lipossolubilidade do fármaco, cocaína, tetracaína, são as mais usadas. O tipo de epitélio, né? Então, o anestésico é absorvido na pele, né? Vai para o tecido, produzir efeito, depois vai para o sangue. Em mucosas ou em pele não íntegra, ok? Na pele íntegra, o anestésico não penetra, mas já tem uma mistura de anestésicos locais, vou falar daqui a pouquinho, ok? Que se difunde em pele íntegra. Então, por exemplo, você usa em criança para retirada de sangue, tem algumas situações que você pode usar. Aí eu vou falar, então, o protocolo, ok? E quando ele é injetável, né, você joga em tecido mole para atingir os ramos e terminais nervosos, e a absorção vai depender da vascularização local, da vasoatividade da droga, né, o quanto a droga é vasodilatadora, ok? E, claro, se você fez um vasoconstrictor associado ou não. Muito bem. Lidocaína, lembra que eu falei da prilocaína, tem um problema da ortotoluidina, mas ela é menos vasodilatadora, então ela tem um efeito, uma absorção menor. Bom, distribuição é uma vez no sangue, né? Então, ou quando você faz por via peridural, no espaço subaracnoide, ok? O anestésico vai diluir no líquido cefalorraquidiano, vou falar isso melhor depois. Então, ele vai se distribuir mais, dependendo da densidade específica em relação ao líquido. Ele pode ser isotônico, ok? Ou hiper ou hipo. Eu vou falar isso depois, isso interfere na distribuição. A posição do paciente também. Então, ele pode se difundir muito. Em geral, se ele é isobárico, não vou usar o termo isotônico, vou usar o termo isobárico, como o Goodman usa. Se ele for isobárico, ele se difunde pouco. Okay? Vou falar isso melhor daqui a pouquinho. E a posição do paciente também. Sistêmica, né? Depende do fluxo sanguíneo do tecido. Os pulmões, eles costumam capturar anestésico local, eles dão uma protegida, né? Para tirar do sangue. E o anestésico local vai para a placenta. Ele vai para o sistema nervoso central, ele é lipossolúvel, certo? E eu falei para vocês na aula de farmacocinética, aqui neste canal, que se a droga é lipossolúvel o suficiente para atravessar a barreira hematocefálica, ela vai chegar, muito provavelmente, na placenta, ok? E aí, então, a gente não faz anestésico local no primeiro trimestre de gestação. Quer dizer, não é bem assim, né? Farmacologia é sempre risco-benefício, ok? Então, mas, em princípio, né, não é recomendado na gestante, porque o anestésico local pode provocar efeitos. E se for feito na gestante, a dose tem que ser bem pequenininha, ok? Porque o anestésico local, o bebê, né, tem aquela dificuldade de proteínas plasmáticas e tal, o anestésico pode provocar intoxicação mais fácil no bebê, no feto, do que num adulto. Muito bem. Outros efeitos. Eu falei que o efeito principal do anestésico local é bloquear canais de sódio, mas ele também pode bloquear canais de potássio, de cálcio. Claro, depende da dose. Ele inibe algumas enzimas, também doses. Tudo isso aqui tem a ver com dose, tá legal? Então, isso pode estar ligado à intoxicação, beleza? Adenilciclase, que é quem produz o AMP cíclico.
A carnitina, acilcarnitina translocase, outra enzima que pode ser inibida em doses elevadas, né, mais ou menos elevadas, do anestésico local, e até alguns receptores, o receptor NMDA do glutamato, o NK1 de várias taxininas, o receptor 5H3, HT3 da serotonina e o receptor acoplado à proteína G. Muito bom. Bom, mas aí nós tomamos todos os cuidados para evitar a intoxicação, mas, gente, acontece, ok? Então, o que eu faço para, né, reverter uma intoxicação pelo anestésico local? Né? Evitar os efeitos adversos, evitar a intoxicação. Então, claro, né? Cuidado com a dose e tal. Mas, se diminuir a dose, usar o vasoconstrictor sempre que possível, tal, muito bem. O que eu vou encontrar de efeitos adversos em intoxicação? Paralisia muscular e nervo periférico, redução da resistência vascular periférica, ou seja, vasodilatação, né? Isso pode gerar hipotensão, pode gerar até colapso circulatório, okay? Aquele bloqueio nas fibras simpáticas que eu falei para vocês. No encéfalo, no sistema nervoso, no geral, né? Parestesia, dislalia. O que é dislalia? Dislalia é essa fala do Cebolinha. Beleza. Então, se o paciente não tinha dislalia e está fazendo anestésico local, ele começa a apresentar dislalia, é um sinal de intoxicação. Zumbido, sonolência. Claro, diminui a condução elétrica, né? O paciente vai ficar com sonolência, vai ter perturbação auditiva, zumbido, agitação, ansiedade, nervosismo, tremor, convulsão. Peraí. Como? Se o anestésico local ele diminui a atividade elétrica, como é que ele gera agitação, nervosismo, convulsão? Vou explicar. E você pode ver isso também nesse canal aqui, na aula de Introdução aos Psicofármacos. Mas vou falar então. O anestésico local tem alta sensibilidade pelos interneurônios GABAérgicos. E o GABA é o nosso principal neurotransmissor inibitório do encéfalo. Então, bloqueei a condução do neurônio GABAérgico, diminui a inibição. Inibição da inibição gera agitação, gera convulsão. Beleza? Também consciência, ira e choque. Cuidado com a sigla IRA. Para o nefrologista, IRA é insuficiência renal aguda. Mas a gente está falando aqui de insuficiência respiratória aguda, como os pneumologistas consideram a IRA. Beleza? Muito bom. Não confundir com raiva. E nem com o grupo de rock brasileiro dos anos 1980. Beleza. Bom, no coração, o bloqueio de canais de sódio vai alterar a condução elétrica. Né? Alteração na condução elétrica, no ritmo cardíaco, a gente chama carinhosamente de arritmia. Ok? E também a cardiodepressão, que eu já falei para vocês também. Muito bom. Então tá aqui, né? Intoxicação dose dependente, aqui, por exemplo, lidocaína. Então, 3 microgramas por ml de plasma tem o efeito antiarrítmico da lidocaína. Vocês podem ver isso na minha aula de antiarrítmicos, também neste canal. A lidocaína é uma droga empregada para tratar taquiarritmia ventricular monomórfica, sobretudo, ok? Beleza? Então, aqui nessa concentração, a lidocaína é antiarrítmica. Aumentou um pouquinho o zumbido, parestesia, dislalia, aqueles sinais que eu falei para vocês. Depois, sedação, confusão, ansiedade, tremor, abalos, inconsciência, convulsão, coma, a insuficiência respiratória, que gera hipoxemia, o choque e a parada cardíaca. Bom, a gente não quer que isso aconteça. Então, o que a gente faz para tratar a intoxicação? Primeira coisa, profilaxia. Vamos evitar a intoxicação. Respeitar as doses máximas recomendadas, ok? Mesmo que o paciente esteja reclamando, mas ainda está doendo, aumenta a dose. Não, ok? A aspiração antes e durante a injeção, para evitar, você joga o anestésico diretamente no vaso. E quando você está fazendo um procedimento
mais importante, o paciente tem que estar com acesso venoso, você tem que ter em mãos aquele equipamento para assistência respiratória e circulatória, beleza? Bom, mas mesmo com todos os cuidados, gente, é possível que ocorra intoxicação. Então, o que a gente vai ter que fazer? Assistência ventilatória com oxigenação, normal, né? E o tratamento de suporte de vida, que é sintomático, né? Paciente que faz convulsão tônico-clônica, bem, uso, por exemplo, o midazolam. No colapso circulatório, vamos empregar um agente pressor, um agente vasoconstrictor, um agente com ação alfa-1, efedrina, dopamina, por aí. Na parada, massagem e desfibrilação, ok? E aí, só para lembrar, botei aqui um asterisco, que a bupiva costuma produzir uma depressão cardíaca grave, que é difícil reverter, ok? Então, muita cautela adicional, quando eu estiver trabalhando com a bupivacaína. Outra coisa importante, botei aqui para chamar a atenção, para não esquecer. Há evidências de que pacientes com hipoxemia e acidose prévias são mais sensíveis à intoxicação por anestésia. Ou seja, em uma dose que não seria tóxica, essa dose passa a ser tóxica se o meu paciente está com hipoxemia ou está fazendo acidose. Então, sempre corrigir esses parâmetros no paciente antes de fazer a anestesia. Muito bem. Bom, uma alternativa para tratar a intoxicação é a ressuscitação com lipídio, conhecido como ELI. Eu chamo de ELI, que é até bíblico. O Weinberg mostrou em 98, mostrou a eficácia da emulsão lipídica intravenosa para reverter cardiotoxicidade pela bupivacaína. Então, não só toxicidade de anestésios locais, mas também bupropiona, que é um antidepressivo, haloperidol, que é um antipsicótico, verapamil, que é um bloqueador de canal de cálcio, usado como antiarrítmico, usado também na angina, a clomipramina, que é um antidepressivo tricíclico, o beta-bloqueador propranolol, ok? Então, o mecanismo de ação é a extração do fármaco, que é altamente lipossolúvel, do plasma e dos tecidos, ok? Por essa emulsão lipídica. Então, vamos ver aqui o que acontece. Está aqui, Está aqui a emulsão lipídica. Essa vesículazinha, você vai injetar, administrar essa vesículazinha no plasma, e aí o fármaco, por ser altamente lipofílico, ele penetra na vesícula. Uma vez aqui dentro, por conta do pH, ele vai ficar preso dentro da vesícula. Então, é uma forma de remover a droga do sangue, essa droga vai ficar na vesícula, depois a vesícula vai ser eliminada. Mas será que isso funciona? Será que esse mecanismo funciona? É seguro administrar essas vesículas lipídicas, esses lipossomas, esses corpos de gordura no paciente? Bom, isso aqui é um estudo de 2012, mostrando que o LI, influencia minimamente a distribuição de bupiva e de bupivacaína no plasma e não tem melhora na intoxicação. Isso é um estudo feito em porcos, ok? Então, eles não viram nenhum efeito mensurado sobre a disposição dos anestésicos locais estudados no plasma e não melhorou a taxa de recuperação. Então, você está fazendo um procedimento que tem risco, que não tem, aparentemente, não tem vantagem para o paciente. Um outro estudo de 2015, está aqui a referência para vocês, sugere que, no cenário de grave comprometimento hemodinâmico por xenobióticos lipossolúveis, a LI pode ser considerada como estratégia, ok? Então, vocês estão vendo controvérsias. Tem grupos defendendo o uso, tem grupos dizendo que isso não funciona, não. Assim é ciência, gente. A gente precisa de mais evidências, de mais estudos para que, enfim, a gente possa bater o martelo. Não, é padrão, pode fazer. Mas um outro estudo de 2015 mostrou que há evidências, tanto in vitro quanto evidências clínicas, que o uso de ILE
e oxigenação por membrana extracorporal, pode estar associado com a deposição de gordura em circuitos e aumentar a formação de trombo. Então, tem um risco adicional de formar trombo, né, de doença tromboembólica. Então, fica aí a controvérsia. Então, segundo o Man-Brain, resumindo, melhor evitar que a bupivacaína alcance circulação venosa em alta concentração. Muito cuidado com essas drogas, sobretudo com a bupivacaína. Muito bom. Bom, para fechar então a aula, uso clínico dos anestésicos locais. Vou começar falando do uso antiarrítmico da lidocaína, só para dar um spoilerzinho, né? Botar um açúcarzinho, um melzinho na boca de vocês, e vocês irem lá na aula de antiarrítmicos entender, então, como a lidocaína funciona nas arritmias, nas taquiarritmias ventriculares. Mas claro que o uso principal dessa aula aqui é para provocar anestesia local. Também pode ser feito para induzir analgesia sistêmica em baixas doses, naquele paciente com dor crônica, geralmente associada a um opioide, fentanil, sulfentanil. Bom, em relação à anestesia local, aqui eu listei, não vou entrar em detalhes, porque a minha aula é de farmacologia, não é de anestesiologia, então vou citar, por curiosidade, as principais técnicas anestésicas: anestesia tópica por infiltração, por bloqueio de nervo, epidural ou peridural, mesma coisa, e a raquidiana ou espinhal, mesma coisa também. Então, na tópica, a gente pode usar solução aquosa ou suspensão de anestésicos locais pouco hidrossolúveis. Então, está aqui, tetracaína 2%, lidocaína 2 a 10%, cocaína. No Brasil a gente não usa, tá? Mas lá fora se faz ainda, cocaína 1 a 4%. Então, reparem, não na pele íntegra, porque o anestésico não vai penetrar, mas na mucosa ou na pele que sofreu o corte e tal. Então, nariz, nasofaringe, boca, garganta, orelha. E aí você pode associar a um vasoconstritor, por exemplo, a fenilefrina a 0,005%, uma poeirinha de fenilefrina, agonista alfa-1, né? Claro, quando se usa cocaína, você não precisa usar o vasoconstrictor, porque a própria cocaína é vasoconstrictora. Muito bem. Então, aqui eu botei a dose, né? Máximo no adulto saudável, 70 kg, ajustar a dose naquele paciente que tem comorbidades, a latência, né, o início de ação, e a duração do efeito. Mas, claro, né, se a droga é absorvida, tem risco de reação sistêmica, entendam, intoxicação. Ok? Mas eu falei para vocês da anestesia tópica na pele íntegra. E aí a gente vai empregar o EMLA, mistura eutética de anestésicos locais. Nós descobrimos que, quer dizer, os farmacêuticos descobriram, eu não descobri nada, mas eu descobri lendo o livro, e é isso que você deve fazer, procure os livros, beleza? Que essa combinação, lidocaína e prilocaína, 2,5%, lidocaína e tetracaína, 7%, altera, reduz o ponto de fusão. E aí isso gera uma preparação oleosa que penetra na camada queratinizada com profundidade de até 5 milímetros. Olha que beleza. Então, qual é o procedimento? Você aplica na pele intacta, meia hora a 1 hora antes do procedimento, depois de meia hora, 1 horinha, o tecido está anestesiado. Muito bom. Mas se a droga atravessa a epiderme, vai para o tecido, ela pode ir para o sangue provocar reação sistêmica. Então, risco-benefício respeitando dose máxima sempre. Ok? Bom, uma outra técnica é a anestesia por infiltração. Você vai jogar diretamente no tecido, né, sem levar em conta o trajeto do nervo, porque sabe que ali vai estar passando nervo. Então, pode ser na pele ou em órgãos intraabdominais, né? Então, mesma coisa, se você entra com adrenalina 1 para 200 mil, isto é, adrenalina 5 microgramas por ml, você costuma praticamente dobrar a duração da anestesia, beleza? Então, botei aqui os principais fármacos, coloquei a dose só por curiosidade, lidocaína, procaína e bupivacaína, ok? Olha a dose da bupivacaína, né? Vamos ficar com essa dose bem pequenininha.
para evitar intoxicação, beleza. Bom, vantagem, né? Tem efeito, né, anestésico sem alterar as funções fisiológicas normais do organismo, né? Mas tem risco, né? Tem problemas, né? Que é anestesia de uma área muito pequena. Então, uma cirurgia de grande porte, eu não posso fazer anestesia por infiltração, por exemplo, ok? Então, eu posso, em vez de fazer infiltração, eu posso fazer um bloqueio regional. Faço uma injeção subcutânea para atuar na porção distal, aquele ponto que eu injetei. Então, por exemplo, infiltração na região proximal da superfície volar do antebraço gera uma anestesia em uma área ampla que começa 2 a 3 centímetros do local onde eu fiz o anestésico local. Então, isso serve para couro cabeludo, membros inferiores e a parede anterior do abdômen, ok? Então, as drogas, as doses e as concentrações são praticamente as mesmas de quando eu faço infiltração, mas com uma vantagem. Eu vou usar uma dose menor para anestesiar uma área maior. Beleza. Bom, falei então do bloqueio regional, agora eu vou falar do bloqueio nervoso. Eu vou jogar o anestésico, né, dentro ou ao redor de nervos periféricos ou plexos nervosos específicos, né? Então, aqui nesse caso, o anestésico vai agir numa área maior. A anestesia, né? Aqui a L não é anestésico, a anestesia local vai ser em uma área maior. Costuma gerar relaxamento de músculo esquelético também. Então, por exemplo, no plexo braquial, ombros e membros superiores, nervos intercostais, parede abdominal anterior, né? Plexo cervical, pescoço, nervo ciático femoral, operações distais do joelho, por exemplo, ok? Aqui eu estou falando, se eu injetar no nervo, vou provocar dor. Então, o ideal é ao redor dos nervos periféricos ou dos plexos, ok? E aí o anestésico vai fazer o bloqueio daquele, fazer o bloqueio nervoso. Beleza. Muito bom. Então, o que determina a anestesia? A proximidade do nervo, claro, a dose, né, e a quantidade que eu fiz, né, a concentração e o volume da solução, fatores do fármaco, claro, e o tempo. Muito bom. Bom, então, ação curta, procaína, aquilo que vocês já viram, né? Ação intermediária, lidocaína, e ação prolongada, bupiva, rupiva e tetracaína. Então, coloquei a dose, só por curiosidade, a dose para bloqueio que dura de 2 a 4 horas, com essas drogas, e o volume que costuma se fazer da solução para um bloqueio nervoso. Muito bem. Então, aqui aqui eu coloquei, né, por ml. Aqui estou relacionando para um paciente de 70 kg de massa, mais ou menos, o volume da solução. Muito bom. E aqui também a adrenalina, né, 1 para 200 mil, ou seja, 5 microgramas por ml, prolonga a duração da anestesia. Bom, para terminar, vamos falar da anestesia espinhal. Você vai jogar o anestésico diretamente no líquido cefalorraquidiano, né, no espaço lombar abaixo de L2, ok? Com isso, você consegue anestesiar parte inferior do abdômen, períneo e membros inferiores. Claro que esse paciente vai ter tanto bloqueio sensorial como bloqueio motor, ok? Então, lidocaína, botei as doses para vocês, tetracaína e bupivacaína. Bom, é uma técnica segura e eficaz, né? O paciente pode ficar agitado algumas vezes, então, algumas vezes, cada caso, né? Risco-benefício, o médico pode fazer medicação intravenosa para sedar o paciente e gerar amnésia anterógrada, ou seja, o cara não vai lembrar do que aconteceu durante o procedimento, ok? Então, para isso se usa um benzodiazepínico, midazolam, por exemplo. E aqui também eu posso combinar com agonista alfa-1, adrenalina. Bom, aqui eu tanto posso fazer adrenalina como a clonidina. E aqui claro, a adrenalina vai prolongar a anestesia, mas a clonidina tem um outro efeito. Quer dizer, a adrenalina age em alfa-1 e alfa-2. A clonidina só age em alfa-2. Ok? Então, também tem um efeito adicional, prolonga o bloqueio de níveis, em níveis mais baixos. Então, em doses menores, você tem prolongação do efeito. Muito bom.
Mas tem risco fazer a raquianestesia? Sim. Repare, eu estou fazendo, eu não, o anestesista está fazendo, no espaço lombar abaixo de L2. Mas o anestésico, dependendo da posição do paciente, dependendo do fármaco, dependendo de alguns fatores, por exemplo, a concentração dele, a baricidade dele, olha o que pode acontecer. Ele pode subir e fazer um bloqueio em T1 e T2. Bloqueio em T1 e T2, o que vai acontecer é que vai bloquear o sistema simpático. Ok? E aí, esse paciente pode fazer uma hipotensão, um colapso circulatório grave, gravíssimo. Então, profilaxia com volume rápido, meio litro a 1 litro de soro fisiológico, né? E esse cara está com acesso venoso, eu tenho em mãos, o anestesista tem em mãos um agonista alfa, efedrina ou fenilefrina, fazer por via venosa, ok? Então, esse é o principal, esse é um primeiro risco, é o risco do bloqueio simpático. Também há risco raro de déficit neurológico persistente, há risco de introdução de corpos estranhos, de infecção, hematoma, o traumatismo mecânico direto, né? Então, claro, tem que ter cautela, né? Evitar tudo isso aqui com cautela. Atenção especial na lidocaína 5% em glicose 7,5%, que tem sido associado a esse déficit neurológico persistente. E em doses elevadas, você pode ver um bloqueio irreversível, mas isso aqui em dose realmente é muito elevada. E cefaleia postural é outro efeito que pode se observar também. Muito bem. Então, tem a anestesia raquidiana e a epidural, que você vai fazer não diretamente no líquor, você vai fazer o anestésico no espaço epidural, né? Ele vai agir nas raízes dos nervos espinhais. Então, ali naquela região entre a dura mater, o ligamento amarelo e o periósteo das vértebras. Em que região? Hiato sacral, lombar, torácica ou mesmo cervical. Muito bem. Então, você pode fazer um catéter epidural, manter o fármaco. Bupiva, 0,5% a 0,75%. Gestante, olha a dose, metade da menor dose, 0,25%, ok? Pelo risco para o bebê, né? E aí associada a fentanila, opioide, 2 microgramas por ml, lidocaína 2%, ou cloroprocaína 2 a 3%, mas tem sido associada a complicações neurológicas. Então, o que se usa mais mesmo é lidocaína e bupivacaína na anestesia peridural ou epidural. Bom, tem risco do fármaco ser absorvido, né, ir para o sangue e produzir nível plasmático elevado, isto é, intoxicação. Então, aí a adição de epinefrina, 1 para 200 mil, também pode reduzir a absorção do fármaco feito por via peridural. Então, aqui eu fiz um resumão dos métodos de anestesia local, as indicações, ok? As drogas principalmente utilizadas e os principais efeitos adversos, né, que vão demandar os cuidados. Então, só para lembrar, na raquianestesia tem aquele risco, né, do bloqueio em simpático, redução da PA, bradicardia, redução do débito e da cefaleia. E na via peridural, então, bloqueio dose dependente, o risco da droga ser absorvida, né? E aí se combina em geral um anestésico local a um opioide, não tem acento, desculpem o erro aqui, um opioide de alta potência, fentanila, sulfentanila. Muito bem, então terminamos a aula. O que foi, Mano Brain? O que você quer? Ih, rapaz. A história do baiacu, né? Então, falar rapidinho do baiacu. Tem vários casos, vários relatos de envenenamento por tetrodotoxina, injeção do baiacu contaminado, né? E a TTX e a saxitoxina, a STX, são 10 a 100 vezes mais mortais do que o veneno da viúva negra, Latrodectus mactans, que é a aranha, né? E 1000 vezes mais mortal que o cianeto. O bagulho é pesado, né? Então, a dose letal em humanos é cerca de 1 miligrama. É muito tóxico. Então, tá aqui, né, o baiacu pintado, ou pinima.
Então, isso foi capturado na região do acidente aí, que aconteceu há alguns anos. E, então, questão de algumas toxinas bacterianas, apenas a palitoxina, que é isolada de algumas anêmonas, e a maitotoxina, que presente em alguns peixes, são mais tóxicas que a TTX e a saxitoxina. Okay? Então, toxina muito potente. Então, aqui a víscera do baiacu pintado, usada como fonte de alimentação por populações de baixa renda, né, que é basicamente o que não é comercializado, então a população acaba, mais pobre, mais vulnerável, acaba ingerindo, e é o que tem maior concentração de tetrodotoxina. Muito mesmo, como esse negócio nem a pau. Né? Só se o pessoal fizer, eu sei fazer, eu sei tirar a toxina, eu tenho uma técnica para isso. Mesmo assim, eu vou comer meio cabreiro. Bom, sintomas de intoxicação: midríase, cianose, dispneia, arritmias e a falência respiratória. Aqui eu coloquei uma... Né? Os graus de intoxicação, 1, 2, 3, 4 graus, né? Então, primeiro grau, dormência da região perioral, parestesias e algumas vezes sintomas gastrointestinais. O grau 2, dormência da face e de outras zonas, parestesias generalizadas, paralisia de extremidade, incoordenação motora, fala arrastada, embora os reflexos persistem. No grau 3, incoordenação muscular, afonia, disfagia, dispneia, cianose, queda da pressão arterial, midríase, mas ainda o sujeito fica consciente. E no grau 4, hipóxia, falência respiratória, hipotensão severa, bradicardia e arritmia. Notem, claro, que a concentração, né, o grau de intoxicação depende de quanto do fármaco, da droga, do veneno, o sujeito ingeriu. Aqui a concentração no soro em nanomoles. Muito bem. Bom, os sintomas podem aparecer 6 horas após a ingestão, mas em algumas pessoas, os primeiros sintomas aparecem 20 horas. O cara nem lembra que comeu peixe. E aí começa a ter os sintomas. Né? Ele pode ter comido outras porcarias depois. Então, foi aquela coxinha, foi aquele ovo colorido que eu comi lá no boteco. E aí, é complicado, né? Bom, nos sintomas leves, eles resolvem-se entre 24 e 5 dias. Claro, na intoxicação mais grave, aí requer hospitalização e o tratamento. Aqui eu tenho a batracotoxina, que, contrariando o que eu acabei de dizer, contrariando o que eu disse antes, a dose letal é menor ainda, 100 microgramas. Okay? Então, é muito tóxico. Aqui a Phyllobates terribilis, pequenininha, e o Rebugutatus, olha que bonitinho, porque, em geral, os sapos e pererecas, eles não têm como lançar o veneno. Então, o sujeito precisa entrar em contato com o veneno, né, para se intoxicar. Então, o risco maior é criança pequena, que acha bonitinho, ou animais domésticos, ok? Mas esse sapinho aqui, o Rebugutatus, ele consegue, cara, esguichar o veneno em até 2 metros de distância. Então, não perturba esse cara não, tá? Mas não matem os sapos, porque essa espécie de sapo aqui não é encontrada em regiões urbanas. Okay? E os sapos são muito importantes para o equilíbrio ecológico. Eles comem baratas, aranhas, escorpiões, uma série de outros animais, tá? Eles são muito úteis. Aí você diz, mas eles são feios. Pô, eu também sou feio e não quero que você fique me matando por aí. Pô. Então, protejam os sapos, como também protejam as lagartixas. São muito importantes. Eles cuidam da gente, eles cuidam da nossa saúde. Muito bem, então vamos ficar por aqui. A menina está feliz porque nós defendemos a vida dos sapos, das lagartixas, e também porque a gente falou um pouquinho sobre os anestésicos locais. Se vocês curtiram, se vocês gostaram, dá aquele link, like, né? Dá o like e compartilha com os amigos, enfim, da área de saúde. E quem não é da área de saúde, mas tem curiosidade, conhecer um pouquinho sobre os fármacos. Legal, grande abraço a todos e todas.